Fala pessoal, beleza? Leonardo aqui falando com vocês para a disciplina então aqui de Ecologia de Vetores. E eu vou falar de um assunto aí que obviamente me interessa muito e que eu acho que tem tudo a ver com a disciplina com a parte de Ecologia de Vetores, que é a genética de populações de vetores. Mas calma aí, eu não vou estar falando de genética de populações igual vocês já viram provavelmente nas disciplinas de genética durante a graduação. Eu vou estar falando da genética de populações, mas vou querer falar mais de uma perspectiva da genômica. Como que a genômica está revolucionando esse campo, especialmente na área de vetores, nos ajudando a repensar algumas questões aí importantes para controle de vetores e até buscando novas metodologias para controlar os vetores. Além, claro, de entender como que eles evoluem, como que eles se adaptam, como que eles se movem de um lugar para o outro no mundo, tá? Então são coisas muito interessantes aí. A aula está dividida em duas partes, sendo que nessa primeira parte eu vou dar uma revisionada em genética de populações, mas da perspectiva de vetores, ok? Falar um pouquinho o que é genética de populações e falar de vetores. Na segunda parte, eu vou estar falando então da genômica em si, como que a genômica está mudando este campo de estudo. Beleza? Vamos lá então. Então, a genética de populações, tá? Para deixar bem claro aqui o que é essa disciplina, ele é o estudo de como as populações evoluem. Isso é o principal objetivo da gente usar a genética de populações, é entender como que as populações estão evoluindo. E aí, está formando uma nova espécie, não está formando uma nova espécie, como é que elas estão se adaptando aos ambientes e tal, tá? E ela vai surgir, a genética de populações, ela surge lá pela década de 30, mais ou menos do século 20, tá? Mas o começo mesmo dela, a embrião, né, vai ser quando a gente junta as ideias de Darwin, que é sobre evolução, com o que a gente, não as ideias, né, a teoria darwiniana da evolução, com os estudos de Mendel, né, que é sobre alelos, sobre herança genética. E por incrível que pareça, não sei se vocês já sabem, né, mas Darwin e Mendel não se conheceram. Eles até foram contemporâneos, mas Darwin nunca leu o trabalho de Mendel no que a gente sabe. E se Mendel leu algum trabalho de Darwin, também ele nunca mencionou, tá? E Darwin acabou depois fazendo umas teorias bem doidas de hereditariedade que estavam erradas e tal, né? Já Mendel nunca pensou em como que aquele estudo dele de hereditariedade estaria ligado à evolução. Então o Darwin sabia como as espécies evoluem, né, em termos de forças evolutivas, mas não sabia como que ocorre a hereditariedade. Já o Mendel sabia como que as características eram herdadas, mas não sabia como elas surgiram. Então, isso aqui é uma brincadeira do café, né, o encontro de um café do chá da tarde que nunca aconteceu, infelizmente, na época deles, tá? Mas quando finalmente aconteceu, isso daí foi um embrião para a nossa síntese moderna da teoria evolutiva, quando você começa a falar teoria neutra, teoria de seleção positiva e tal, porque a gente passa a entender melhor como que a evolução atua em cima dos genes, né, que eram os alelos, os fatores descritos por Mendel. Então vamos falar primeiro de forças evolutivas, tá? Quais são as forças evolutivas? Aquilo que vai direcionar ou causar com que uma espécie, uma população esteja em evolução. A primeira delas é a mais famosa de todas, descrita pelo Darwin, que é a seleção natural, tá? Então a seleção natural é quando uma determinada característica ela é favorecida em relação às outras, ou é o contrário, quando uma característica ela é desfavorecida em relação às outras, e você vai tendo a seleção aí, dando aqui esse exemplo, né, do corvo comendo os besouros verdes. Com o tempo aqui, os besouros marrons têm uma vantagem seletiva e eles vão predominar na população. A outra força evolutiva também foi descrita pelo Darwin, que é a seleção sexual. Aliás, Origem das Espécies é um excelente livro, muito didático. Darwin ele sabia que era problemático, né, a apresentação das ideias dele,
Então ele apresentou de uma forma muito didática, primeiro com a seleção artificial, que era uma coisa que todo mundo fazia e estava acostumado, depois com a seleção sexual, que era uma ideia fácil de entender, e por fim ele foi para a seleção natural, tá? Então a seleção sexual, todos nós entendemos aí, né, é quando uma característica que tem num determinado sexo, ou masculino ou feminino, ela é selecionada positivamente quase sempre, né, positivamente pelo parceiro ou pela parceira, tá? E o pavão é o exemplo mais esdrúxulo que a gente tem disso. Uma característica de seleção sexual é que, por exemplo, cor dos olhos, que é muito comum na Europa, até cor da pele, né, a cor mais clara, tudo isso temos fortes indícios de que foi seleção sexual, tá? Inclusive também a neotenia, que é a gente, né, nós seres humanos, adultos, nós temos as feições ainda muito similares às crianças, tá? O que não acontece com nenhum outro mamífero. O bebê é bem diferente do adulto na fisionomia. E a neotenia parece que também tem a ver com seleção sexual, tá? Bom, daí agora temos como forças evolutivas a mutação, que obviamente só foi ser descrita, bem descrita, já na década de 20, 30, não tem nada a ver com Darwin, tá? Então a mutação é o que gera coisas novas, tá? Então a mutação ela vai estar gerando coisas novas. Se essas coisas novas vão permanecer na população ou não, isso depende de outras forças evolutivas, tá? A deriva genética é uma das forças evolutivas clássicas aí. O que é? Quando por acaso um fenótipo, né, uma característica, vamos dizer assim, né, quando por acaso uma determinada característica é selecionada. Um exemplo agora bem assim drástico na pandemia, né? Vamos supor que fosse muito mais grave, a mortalidade fosse mais alta. Pessoas que vão ser que são naturalmente resistentes ao coronavírus, elas sobreviveriam com mais facilidade e se tornariam predominantes na população. Enquanto que as pessoas que que são suscetíveis, elas seriam selecionadas, eliminadas da população. A deriva ela, geralmente é uma coisa ainda mais ao acaso do que isso, tá? Como por exemplo, o exemplo clássico aqui, né, um pisão de sapato, uma explosão de um vulcão, que daí eliminou um determinado grupo, mas o outro grupo sobreviveu, tá bom? Migração é a última das forças evolutivas que eu vou estar falando aqui. Então, você tem já numa mesma espécie, você tem populações já bem distintas, bem diferenciadas, e a migração faz com que haja o que a gente chama de fluxo gênico, né? Então, os genes, os alelos de um grupo vão migrar para o outro grupo, tá? E isso é uma força evolutiva, uma força de evolução importante. E um exemplo muito clássico, agora também falando de humanos, é a migração que teve para as Américas. As populações ameríndias, elas estavam isoladas por milênios já, tá? Milhares de anos que elas estavam isoladas, evoluindo isoladamente dos velhos continentes, né? África, Europa e Ásia, tá? E daí foi lá há 500 anos atrás, né? 600 anos atrás, 500 anos atrás, né? Mais arredondado para 500, é que de fato houve começou a ter a migração para as Américas, trazendo genes da Europa para cá que antes não tinham mais aqui aquelas variações, aqueles alelos, né? Aquelas variantes alélicas. E com isso, duas populações que estavam se distanciando cada vez mais e que um dia poderiam formar espécies diferentes, alguma coisa, essa separação foi interrompida e, né, por causa do fluxo gênico, voltou-se a ter uma população mais homogênea global, né? Não é bem homogênea, né? Mas uma panmixia que a gente chama, tá? Bom, a genética de populações mesmo vai começar a iniciar, então até ali 1920, mais ou menos 1930, já se discutia, né, a teoria genética, ela surge em 1910, quando Morgan ele mostra de que os cromossomos é que carregam os caracteres, né, os fatores genéticos que eram descritos por Mendel. Então,
É a teoria cromossômica da herança. A partir dali, foi se descobrindo mutações e tal, e começou-se a pensar como que isso estaria colocado com as teorias de Darwin e tal, mas ninguém sabia como testar isso e como mostrar isso, e foi aí que surgiu o princípio de Hardy-Weinberg. Então, Hardy e Weinberg foram dois estatísticos, né, que trabalhavam com biologia e que, de uma forma completamente independente, tá? Eles não trabalharam juntos, eles pensaram numa mesma forma de testar a evolução das populações. E o que eles utilizaram foi basicamente o quadrado de Punnett. Quadrado de Punnett. Vocês lembram o quadrado de Punnett? Aula de genética clássica, Mendel, né? A gente pega para saber assim, qual é a proporção de gametas e o que, que vai surgir na F1, na F2. Você pega os gametas e bota lá num quadradinho, azão, azinho, tal, para calcular as frequências. Então, era utilizando esse quadrado de Punnett que o Hardy e o Weinberg pensaram no princípio para testar se as populações estão evoluindo ou não. Depois foi juntado essas informações e foi composta a teoria de o equilíbrio de Hardy-Weinberg ou o princípio de Hardy-Weinberg. Vamos lá, falar aqui rapidamente, né, para vocês lembrarem um pouco da onde que vem então o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Vamos falar aqui do quadrado de Punnett, tá? Uma aula bem de genética aí, mas é importante para vocês entenderem depois genética de populações em vetores. Então, o quadrado de Punnett, basicamente, o que que é? Aqui eu estou trabalhando com um gene que tem dois alelos, né? Azão, azinho. Deixa eu pegar aqui a caneta, tá? Então, azão, azinho, azão, azinho. Aqui o gameta masculinos, aqui o gameta feminino. E o quadrado de Punnett é você pegar assim, olha, os gametas eles são haploides, então vai ter o gameta azão e vai ter o gametazinho. Vai ter o gametazão masculino e o gametazinho. Quando os dois juntos, você forma aqui o azão-azão, o azinho-azinho e tem a proporção azão-azinho criar duas vezes. O famoso 1 para 2 para 1. Tá? Matemático gosta de transformar tudo em letras porque eles odeiam números. Tá? É mais fácil trabalhar com letras do que números. Então aqui azão é A vezes A é igual se fosse azão ao quadrado. Mas como existem outros alelos, pode existir o alelo B para o mesmo gene, pode existir o alelo C, D, E, né? Ele transforma em P ao quadrado. O alelo azinho é o Q, então a frequência de azinho é Q ao quadrado. A frequência de heterozigotos é P vezes Q, e a frequência, né, daí 2 vezes P vezes Q. Então, o equilíbrio vai ser assim, a soma da frequência do alelo azão com o alelo azinho tem que ser 1. Então, 100% da população tem que ter. Se você pegar quantos azão tem na população, quantos azinho tem na população, os dois têm que juntar e formar 100% para você fechar um número. Tá? Então, se é 100%, ou seja, igual a 1, tá? A ideia é que se o A é igual a P e o azinho é igual a Q, então P mais Q, a frequência de azão e a frequência de azinho tem que ser igual a 1. E a soma daí disso, né, nas entradas do quadrado de Punnett, vai ser essa fórmula aqui, tá? P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado tem que ser igual a 1. Eu não vou entrar em detalhes como é que a gente daí faz isso, os cálculos, tal. Existe aula de genética de populações para vocês reverem, relembrarem, livros de genética de populações, ou até mesmo se vocês quiserem depois fazer a minha aula de genômica, eu estou começando a introduzir essa aula na aula de genômica aplicada à parasitologia. Tá? A questão é que, quando a gente faz aquele quadrado lá de Punnett, o que você está testando, afinal de contas? Né? Você está testando o que a gente chama de equilíbrio. Equilíbrio é o seguinte, a frequência que a gente está observando, tá? Deixa eu botar aqui já, né? A frequência dos alelos que a gente está observando. Então, primeiro, como é que a gente faz isso? Vamos lá, né? Quando a gente está estudando isso, como é que a gente faz? A gente vai na natureza, pega a população, a gente escolhe algum caractere e que a gente consiga determinar se é homozigoto ou heterozigoto, tá? Se é dominante, recessivo e tal. E daí esse caractere aí a gente agora vai contabilizar quantos alelos azão a gente tem, quantos alelos azinhos a gente tem na população. Com base nesse número, a gente consegue, usando aquela fórmula do equilíbrio de Hardy-Weinberg, estimar como é que deveria ser a proporção de homozigotos azão
a proporção de homozigotos azinho e a proporção de heterozigotos. Então, isso é o que a gente espera. Qual é a proporção ou a frequência esperada para homozigotos e heterozigotos? E daí a gente agora volta na população que a gente observou, a gente pegou os dados e vê se o que a gente viu na população é ou não de acordo com o esperado. Se a frequência alélica observada não é muito diferente daquilo que a gente esperava, então a gente diz que a população está em equilíbrio. Só que para o Hard-Weinberg, eles notaram assim, a população só consegue estar em equilíbrio quando não tem nenhuma evolução funcionando ali, ou seja, quando não tem nenhuma força evolutiva funcionando na população. Só assim que ela pode ter equilíbrio. Por isso, se você encontra uma população em equilíbrio, é porque não há evolução ocorrendo naquela população. Mas se o que você observou é diferente daquilo que você esperaria em termos de frequências alélicas, então está tendo evolução, e é o que é mais comum, tá? Quando é que ocorre de a gente não ver evolução? Geralmente quando a gente olha populações muito pequenas, muito fechadas, muito isoladas. Vou dar um exemplo em Ródinos, por exemplo, tá? Tem alguns estudos de Ródinos que mostraram assim, eles foram lá no alto dos Andes, numa cidadezinha lá no Equador, e pegaram os Ródinos naquela cidadezinha. E quando foram testar equilíbrio de Hard-Weinberg, viram que estava em equilíbrio. Quando pegaram os barbeiros lá da cidade de Quito, daí também, né, que também é no Equador, daí também testando lá, viram que também estava em equilíbrio. Eram populações pequenas e muito isoladas e muito distantes geograficamente. Mas quando eles pegaram, juntaram todas as informações, eles viram que a população de Ródinos, a espécie lá no Equador, estava em desequilíbrio. O que eles queriam mostrar, então? Estavam mostrando que estava tendo uma separação bem grande das populações, é o que a gente chama de estruturação. Mas no desequilíbrio, dava para ver que ainda estava tendo migração por fluxo gênico e tal, tá? Isso aqui é um exemplo aí de como que a gente vê populações que às vezes parece que não está evoluindo, mas quando a gente olha de uma forma mais ampla, ela está. Como é que a gente vê, afinal de contas, isso? Como é que a gente vê os alelos, tá? Então aqui eu vou mostrar um pouco da história e quais são as ferramentas que a gente usava antes da genômica, quais são as ferramentas que nós usávamos para a genética de população. A primeira ferramenta a ser utilizada era a alosimas, então você vai ver basicamente isolar proteína e você vai botar num gel e o que você consegue ver às vezes é que a proteína A pode ter duas variantes, tá? E daí você vai ver numa banda do gel lá. Se tem só uma banda, é porque aquela proteína tem só uma variante e o indivíduo é homozigoto. Se tem duas bandas, é porque aquele indivíduo tem as duas variantes, ele é heterozigoto. Tá? E dependendo da altura que tem a banda no gel, você consegue dizer que tipo de alelo que você está trabalhando. Se é o alelo A, B, C, D, E e por aí vai. O problema das alosimas é que é difícil de trabalhar, isolar proteína, botar em gel e tal, tudo isso é chato de fazer. Até hoje, apesar de hoje ser muito mais fácil, até hoje não é uma técnica básica. E principalmente porque proteínas, elas tendem, se vocês pensarem na genética, no código genético, que para cada triplet de nucleotídeo, né, você vai ter um aminoácido, na verdade, um único aminoácido pode ser fabricado por diferentes triplets, né, de nucleotídeos, diferentes códons. Tá? As proteínas elas são muito mais conservadas na sua estrutura do que a sequência de nucleotídeo. Então, encontrar alosimas que vão te dizer heterozigose, homozigose, é muito difícil. A grande maioria das proteínas vão parecer que são homozigotas. Vão parecer que elas são idênticas. Tá? E daí, por isso, as alosimas elas foram muito usadas na década de 70, 60, 70, mas a partir da década de 80, com a biologia molecular em desenvolvimento bem a passos largos, elas caíram em desuso e hoje não são mais usadas. Bandas cromossômicas, então se fazia cariótipos e você cora os cromossomos e tem metodologias para corar que você vê regiões mais claras e escuras nos cromossomos. É muito difícil de ver, mas para algumas espécies, tipo os dípteros, existem cromossomos especiais, que são cromossomos chamados politênicos. E daí são cromossomos que ficam gigantescos, grandes para ver no microscópio e formam muitas bandas. E daí com esses organismos você consegue usar as bandas cromossômicas para encontrar homozigotos e heterozigotos. Só que daí são poucos organismos que conseguem fazer isso, tá?
porque você precisa ter os cromossomos politênicos. Em cromossomos normais, as bandas são muito difíceis de distinguir. Daí depois vieram os sítios de restrição, antes do PCR existir, tá? Então, antes do PCR existir, como é que a gente poderia verificar nucleotídeos diferentes no DNA? Foram descobertas as enzimas de restrição, que cortam o DNA em regiões muito específicas. Quando você tem, geralmente, 4 nucleotídeos, a enzima reconhece aqueles 4 nucleotídeos lá, aquela sequência bem específica, e corta bem no meio, tá? Se você tem 2 homozigotos, a enzima vai cortar exatamente igual. Se você tiver heterozigotos, já muda algum nucleotídeo ali e um dos cromossomos ela corta, mas o outro cromossomo ela não corta, formando bandas diferentes no gel. Então, os sítios de restrição foram muito usados até a década de 90, tá? Mas com o desenvolvimento do PCR, o que hoje é usado, hoje é muito usado ainda, são os microsatélites e a sequência de DNA. Microsatélites são regiões pequenas, repetitivas de DNA, tipo AT, 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 e daí isso se repete, sei lá, 30 vezes esse AT, tá? Essas sequências, elas têm uma grande variação entre indivíduos. E a variação é tão grande que ela é utilizada hoje para diagnóstico de paternidade, por exemplo. Porque eu posso ter uma sequência específica minha que eu sou homozigoto nos 2 cromossomos, não, eu sou heterozigoto, por exemplo, nos 2 cromossomos. Um tem 30 nucleotídeos, tem 30 repetições e no outro tem 32 repetições. E daí eu vejo que minha mãe tem essa de 32 repetições e meu pai tem a de 30 repetições. Pronto, eu herdei isso da minha mãe e do meu pai. Um dos microsatélites. Então isso é uma vantagem, ele tem bastante variação entre os indivíduos, então é fácil de você conseguir heterozigotos, homozigotos para fazer o seu estudo. A outra grande vantagem é que você tem isso ocorrendo muitas vezes no nosso DNA, tá? Então geralmente o pessoal utiliza pelo menos uma região de microsatélite por cromossomo. Se o que você estuda tem 30 cromossomos, você estuda 30 regiões de microsatélites para fazer os teus alelos. Tá? Para cada um dos genes, você pode testar todos eles separado, testar junto, daí tem várias formas de testar. E é fácil, porque microsatélite geralmente você consegue utilizar primers, né, para fazer o PCR que vão ser universais, ou seja, funcionam em vários indivíduos, às vezes até indivíduos de espécies diferentes, o que é muito fácil, mão na roda, é um PCR fácil de fazer. Então tem os microsatélites. A desvantagem do microsatélite é que o microsatélite não é gene nenhum. Então você vê às vezes que está tendo evolução, você vê que tem seleção natural ou seleção artificial ou fluxo gênico com base naqueles microsatélites, mas você não consegue saber que gene que está causando isso. A seleção natural não atua em cima do microsatélite, ela atua em cima do gene que está próximo do microsatélite. Então o microsatélite não nos diz o que exatamente está acontecendo. Ela nos indica um bom caminho, fala, olha, aqui está acontecendo seleção natural, mas que gene que está sendo selecionado, eu não sei. Por isso que surgiu o sequenciamento de DNA. Então agora você consegue pegar alguns genes que muitas vezes a gente conhece ou que tem ideia que são importantes e tal, genes de adaptação ambiental, gene de resistência a inseticida, por exemplo, no caso de vetores, tá? E você vai sequenciar estes genes. E agora você vai usar como alelos mudanças de nucleotídeo, que a gente chama de SNP, né? É um polimorfismo de nucleotídeo único. É o suficiente para você ver a diferença, tá? E daí com isso, agora você consegue saber, olha, está tendo seleção natural e a seleção está sendo em cima deste gene que é responsável por exemplo, a resistência a inseticida. No caso, daí seria uma seleção artificial, seria praticamente uma deriva genética aí, tá? Então, a sequência de DNA tem essa vantagem. A desvantagem é que para você conseguir sequenciar os genes, você tem que ter o genoma do organismo sequenciado. Você tem que ter uma informação a priori. Eu não sei que genes que tem, mesmo se pegar um humano, nós temos 20 mil, 30 mil genes, tá? E aí, que genes são esses? Como é que eu vou escolher um gene para fazer genética de populações humanas? Em vetores. Em vetores varia aí de 15 mil genes até 26 mil genes, dependendo do vetor. Tá? Então, mosquito vai ter aí uns 15 mil, 16 mil genes. Ródios tem uns 17 mil genes. Triatom infestans tem 23, 24 mil genes.
Simix tem quase 30 mil genes, tá? Então, se você não tem essa informação a priori, ou seja, um genoma sequenciado, é muito difícil de utilizar a sequência de DNA dos genes para fazer genética de populações. Ok? Tá? Agora eu vou dar alguns exemplozinhos aqui, bem simples, de como que a genética de populações em vetores nos ajuda a entender algumas coisas. Então, um dos usos de genética de populações é a filogenia, é um uso bem clássico e bem simples. Daí aqui você nem usa equilíbrio de Hardy-Weinberg para saber o que está acontecendo, nada. Você só quer saber quais são as relações das populações. Quem evoluiu do que e quem evoluiu da onde e para onde, tá? Então, como que essas populações estão relacionadas em suas ancestralidades? Essa é a resposta que a filogenia vai dar. E aqui é um estudo para Aedes aegypti, em que foi sequenciado aqui, né, regiões genéticas, regiões genômicas de Aedes aegypti de vários lugares do mundo, da África, do Brasil, da Oceania, dos Estados Unidos, do Caribe, etc. e tal. E quando se faz a filogenia por 2 métodos, aqui tem 2 árvores, porque são 2 métodos distintos, né? Então tem uma árvore aqui que usa um método e aqui tem uma outra árvore que usa um outro método para fazer a filogenia e você quer ver se elas corroboram ou não. E elas praticamente corroboram e tal, dão igual, mas olhando assim, às vezes a gente não pode nem ver direito algumas coisas. A gente só sabe o seguinte, né? A filogenia ela diz o seguinte, ó, que essa população do Havaí e essa população do Tahiti, as duas vêm de uma mesma população ancestral. E essa população da Austrália e essa população da Tailândia também, as duas vêm de uma mesma população ancestral. E essas populações aqui, ambas, né, as 4 populações estão relacionadas por um ancestral comum. Aqui nesse filograma pode ser difícil de entender, mas quando a gente coloca isso num mapa e faz o que a gente chama de filogeografia, aqui o mapa ficou pequenininho, né? O que a gente consegue entender é o seguinte, tá? Nós temos as populações mais basais, mais ancestrais, aqui, ó, populações da África, tá? São as mais basais e mais ancestrais. E a gente não sabe quem veio da onde ou para onde, mas a gente sabe que elas têm essa relação. Essas 2 populações aqui são bem relacionadas e essas 2 aqui também são bastante relacionadas, tá? Daí o próximo movimento aqui a gente vê é uma migração dessas populações. Primeiro, olha só que interessante, então primeiro saindo provavelmente daqui, né, da costa leste africana, tá, para a América do Norte. Tá? Então as populações aqui do Texas, da Flórida e do México estão bastante relacionadas a essas populações aqui africanas. Daí um outro movimento que tem também vindo daqui, mas é um movimento secundário posterior, tá? É das populações da América do Sul e da América Central. Então essas populações da América Central e da América do Sul formam um grupo coeso. Tá? Todas elas vieram também de uma, não é uma mesma leva, né? Mas tem uma origem similar, tá? Uma origem mais próxima. E daí, por fim, nós temos aqui do Caribe, da população caribenha, que migrou e surgiu as populações do Havaí, e daí aqui, né, da Polinésia, né, que tem lá, do Tahiti, né, da Austrália e da Tailândia. Tá? Então a filogeografia nos mostra isso. Outro exemplo de filogeografia é com barbeiro aqui. Ó. A aula está terminando, esse é o último slide. Tá? Então filogeografia de barbeiro de triatoma dimidiata. Então o triatoma dimidiata é um triatoma que está bastante disperso pela América Central. E estudando genética de populações desses indivíduos, estudando fluxo gênico e outras coisas, foram descobertas algumas coisas interessantes. Tá? Então, o ponto de origem desse triatoma dimidiata seria aqui, né, na Guatemala. Essa aqui seria a região de origem. Daqui da Guatemala, o triatoma dimidiata ele migrou para a América do Sul, né, na região caribenha da América do Sul, e migrou para o norte aqui pelo México. Tá? É uma outra migração e também tem uma migração aqui para a região de Belize, para essa península que tem aqui. E uma das coisas que eles viam que era interessante é que tem uma população de triatoma dimidiata no Equador, tá?
E eles viram que geneticamente, pelos alelos e tal, ela é muito mais relacionada à população da Guatemala do que à população da Colômbia. Que a teoria, assim, o que a gente poderia presumir é que migrou para a Colômbia e daí da Colômbia está descendo para o Equador e poderia descer para o restante da América do Sul, tá? Mas esse estudo ele revelou que não, que essa população do Equador não veio da Colômbia, ela veio direto lá da Guatemala para cá, tá? Então, o estudo de genética de populações nos ajuda a entender assim, como que as populações elas estão migrando, como que elas estão evoluindo, como que elas estão especiando. Isso aqui tudo é a genética de populações clássica, tá? Feito com os métodos clássicos que hoje são principalmente microsatélites e sequências de genes isolados, tá? Para ver alelos, testando o equilíbrio de Hardenberg e vendo então quais forças evolutivas estão atuando naquelas populações. Só que depois que começou os projetos Genomas, a genômica evoluiu em meados, ela surgiu ali nos anos 2000, mas evoluiu muito em 2005, 2006, com novas tecnologias de sequenciamento. Surgiu então a genômica de populações que nos trouxe uma gama de entendimento muito maior. E isso é o assunto da próxima aula. Beleza, galera? Então, até a aula